Então, boa noite de novo, Fábio. Seja muito bem-vindo aqui na nossa live. Muito obrigada por você ter aceito o convite de participar comigo. O Fábio aceitou prontamente. Então, para quem ainda não conhece o Fábio ele é formado em administração de empresas, então ele é administrador e ele é especialista em marketing e gestão de negócios. E também atua como consultor de dentistas, né, Fábio? Isso, exato, Franciele. Bom, muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer muito grande poder estar falando para você e para a sua audiência. E realmente eu atuo como consultor de dentista já faz 10 anos, né? Eu tenho 32 anos já de experiência profissional, mas nesses últimos 10 anos eu tenho me dedicado exclusivamente a ajudar clínicas e consultórios odontológicos na parte de gestão, né? Marketing, venda, gestão de pessoas, gestão financeira. É isso que a gente trabalha há 10 anos. Perfeito, Fábio. E eu acabei querendo te convidar também, porque como eu atuo na área da graduação, da pós-graduação, a gente vê como isso tem sido uma necessidade, né, Fábio? Como os alunos, eles saem, eu falo assim, não só hoje, né? Eu falo da minha época também. Na minha época, a gente saiu com noção zero desse tipo de coisa. Gestão, nossa senhora, a gente não ouvia falar, né, do que é gerir um consultório, enfim. E aí eu tava até vendo aqui a porcentagem que deu lá na enquete que eu coloquei. Olha só que interessante. Ó, 15% das pessoas responderam que tem dificuldade com a habilidade do networking. Controle financeiro deu 23%. E ficaram empatados em 31% na habilidade de saber vender e ter uma comunicação eficaz. Então, você vê que são coisas que a gente deveria ser orientado, talvez, assim, pelo menos uma iniciação na graduação, e a gente não é, né, Fábio? Pois é, Franciele. Eu até falo para você que esses números aqui que você me revelou não é muito surpreendente, porque é isso que a gente tem percebido, né, junto aos colegas da odontologia. Infelizmente, ainda os cursos de graduação pecam nesse aspecto, né, de não focar um pouquinho mais na gestão, poderia pelo menos ter um módulo de gestão, um módulo de empreendedorismo, né? Isso. Porque a faculdade forma um profissional para atuar na odontologia, mas dá a impressão que é para ser funcionário, empregado e não dono do seu próprio negócio. Exato. Né? Mas eu falo para você, Franciele, que isso não é um privilégio só da odontologia. Né? Eu sou disso, como você mencionou, e pelo menos na minha época, mesmo no curso de administração, olha só, nós éramos formados, nós éramos ensinados a sermos profissionais funcionários. A gente não era preparado para ser dono do nosso negócio. Então, eu acho que esse mal é um mal que acaba afetando praticamente todos os cursos de graduação. Essa falta, né, de aplicar durante a graduação um tema relacionado realmente a essa parte, não só de empreendedorismo, mas, sobretudo, de desenvolvimento de alguns comportamentos, que eu chamo de habilidades comportamentais ou soft skills, que realmente qualquer profissão necessita, independente de qual profissão, você tem que saber vender, Exato. você tem que ter um conhecimento financeiro, você tem que saber se comunicar, porque sem comunicação você não vende, não se relaciona. Não. Né? E você sabe. Eu acho que é muito ideal para todas, né? Todos os profissões. É verdade. Você sabe que eu fiz um curso de vendas com uma pessoa que veio aqui em Londrina e eu acho que só tinha eu da área, assim... Não, tinha eu e um pessoal do laboratório da área odontológica. E ele falou, acho que ele começou a palestra dele lá perguntando quem que vendia alguma coisa, né? E aí algumas pessoas levantaram a mão, outras não. Ele falou, todo mundo vende alguma coisa, não é? Então, assim, um vende saúde, outro vende, né, produto, serviço, e assim vai, mas a gente acaba tendo que vender alguma coisa, ou se vender, né, de alguma forma. E o que eu achei muito... Sempre. Vendas, independente da tua profissão, você sempre tem que vender ou o teu serviço, ou o seu produto, ou a sua ideia, né? Ou um projeto para alguém, ou se vender
Até para você conquistar um emprego, você tem que saber se vender para o seu futuro empregador. Exato. A Isso, entrevista é isso, né? A entrevista de isso, trabalho. exatamente. Agora, se não tem uma boa comunicação, não consegue se vender também, não consegue vender nada. Então, está Exato. tudo muito conectado. Né? Tá E o que eu achei muito legal que você colocou lá no comentário da nossa live, que eu até copiei para não esquecer de falar, é que você colocou assim, ó, o que determina o seu sucesso não são as suas habilidades técnicas. E eu achei isso fantástico, porque o dentista, eu já vi isso também sendo comentado assim na parte digital, que realmente nós somos formados para sermos técnicos, para executar, para fazer um dente, para fazer tudo. Então, essas outras habilidades nos faltam muito a serem desenvolvidas, né, Fábio? falta, Franciele. De fato. É porque isso é uma coisa que eu costumo falar muito nas minhas palestras e nos meus treinamentos, né? Claro que a habilidade técnica é primordial. Sem isso, você não consegue desenvolver a sua profissão ou qualquer profissão. Mas isso eu vejo como sendo uma obrigação do profissional ter essa habilidade técnica. Exato. Então, não é isso que vai diferenciar. E está cada vez mais difícil a gente diferenciar um bom profissional do outro, porque vai estar tudo muito nivelado. Né? Verdade. Nem numa odontologia. Eu também falo o seguinte, o seu paciente, Franciele, ele não tem condição de avaliar a tua capacitação técnica. Não. Ele não tem condição de falar se você é uma boa, uma ótima ou uma excelente profissional. Por quê? Porque ele não tem conhecimento técnico. Agora, o que você avalia em você? As outras coisas. A sua comunicação, o seu relacionamento com ele, né? A sua empatia, o seu atendimento. E para você, vamos dizer assim, ter sucesso no seu negócio, você tem que saber tudo isso que nós estamos falando. Comunicar, se vender, fazer contas. Exato. Né? Então, por isso que eu falo, o que diferencia hoje em dia não é a habilidade técnica, é a comportamental. Isso. E aí, se a gente fizer uma enquete, eu podia até fazer uma enquete no teu Instagram, verificando quando foi a última vez que um dentista fez algum curso fora da odontologia. Nossa, boa essa. Boa. Vamos fazer. Se a gente fizer uma enquete rápido aqui, perguntando quem tem cursos técnicos, todo mundo vai falar, fiz uma especialização, uma imersão. E um curso comportamental, você já fez? Você já fez uma oratória, curso de comunicação, liderança, vendas? Poucas pessoas. Poucas pessoas. E olha, eu fui fazer o de vendas justamente, Fábio, porque eu estava sentindo dificuldade com essa habilidade. E aí eu fui buscar, porque é uma das coisas que a gente tem que fazer, né? Buscar para conseguir superar isso, né? Então, porque, olha só, dentista, do que adianta um dentista investir alguns milhares de reais num curso de especialização se ele não consegue vender? Bem isso. Tudo começa com a venda. Se ele não vende, ele não exerce a profissão de dentista. Isso mesmo. Como que vai colocar a probabilidade dele, a técnica dele, se ele não consegue iniciar o procedimento através de uma venda? Hoje, é bem diferente do que a gente via no passado, né? No passado, o paciente ele comprava o tratamento. Hoje, o dentista precisa vender o tratamento. Hoje não tem mais uma compra passiva. Né? Se o dentista não souber vender, o paciente vai buscar o concorrente. Até porque, né, hoje tem tanta informação na internet que muitas vezes o paciente já vem sabendo aquilo que ele já passou, às vezes, por uma avaliação, ou ele já sabe o procedimento que ele precisa fazer. Aí você vai ter que, nós vamos ter que convencer ele por que fazer comigo. Isso. Não é? Por que... Exatamente. Aproveitando esse gancho aí, Marcelo, na verdade, quando a gente fala de vendas, quando a gente fala de conseguir fechar uma venda, basicamente o dentista ele tem que responder a 4 perguntas. São perguntas que muitas vezes o paciente não faz para ele, mas ele tem na cabeça. E se o dentista não puder responder, é possível dele perder a venda. Então, interessante, gente. Presta atenção nessa dica, né, Fábio? Pega o caderno, anota que essa é boa. Pode falar. São as perguntas que o paciente faz, pelo menos na cabeça dele, que o dentista já teria que se antecipar. Primeiro, por que fazer o tratamento? Então,
Perfeito. Aí entra a questão de uma boa avaliação, de um bom diagnóstico, mas o dentista tem que explicar de forma clara por que o paciente precisa do tratamento. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, por que eu preciso fazer o tratamento agora? Então, além do bom diagnóstico, o dentista tem que ligar o centro de alerta no paciente. Por que Sim. fazer agora? Porque se você não conseguir argumentar isso, o que vai acontecer? O paciente ele vai postergar a decisão. Então, Vai. você entende do mesmo jeito. É Né? verdade. Terceira pergunta. Por que eu tenho que pagar esse preço? Aí entra a compensação. Porque, claro, né, a questão financeira influencia muito. Então, eu preciso falar para o paciente por que ele tem que fazer o tratamento, por que fazer agora, por que pagar esse preço, e a última pergunta é, por que fazer com você e não com o seu concorrente? Exato. Aí entra a de saber se vender. Porque eu posso falar assim, ok, doutor, eu entendi que eu preciso fazer o tratamento, você argumentou e me convenceu. Eu entendi que eu preciso fazer agora, porque o meu caso é mais urgente, eu deixar para depois para me trazer consequências piores. Eu entendi que esse é o preço que eu tenho que pagar, porque você conseguiu argumentar. Agora, por que eu faço com você e não com o concorrente? Aí não é mais técnico. Aí é o quê? Aí é um relacionamento. Aí você tem que se vender e não vender o tratamento. E aí, Exatamente. dificuldade. Ele vende bem o tratamento, mas ele não sabe se vender. Se vender. E aí, muitas vezes, ele perde a venda. Ah, isso é verdade. E o que você acha, Fábio? Você acha que a pessoa já nasce com essa habilidade? Você acha que é um dom ou ela conseguiria desenvolver isso? Porque tem muitas pessoas também, por exemplo, como eu. Às vezes as pessoas me veem aqui nas redes sociais, gravo conteúdo, é professora, tudo, mas eu tenho uma certa timidez e uma dificuldade, às vezes, em algumas situações. Você acha que a gente consegue desenvolver isso, Fábio? Somos dois, viu, Franciele? Eu também eu sou tímido, eu sou introvertido, mas a minha profissão me obrigou a colocar. Eu costumo falar que eu coloco a timidez no bolso quando preciso subir no palco para dar uma palestra, dar um curso, né? Vender. É igual Então, às vezes, assim, tem gente que nasce com esse dom da comunicação? Tem. Né? Eu digo que é uma minoria. Na verdade, vendas é uma coisa que a gente aprende. E vendas é técnica. Vendas é metodologia. Olha, então, existe um método de venda, existe uma técnica de venda. É isso que as pessoas ensinam, inclusive eu, nos cursos de venda. Não é simplesmente ter uma boa lábia, porque isso já não engana mais ninguém. Então, e né? também, né, Fábio, às vezes você vai tentar fazer do jeito, por exemplo, que uma pessoa falou para você fazer, só que você não tem segurança com aquilo. Então, seguir um método é algo que facilita, que te dá mais confiança, né? Na hora de você realmente começar uma conversa, uma venda ali, né? Exatamente. Então, além da metodologia, além da técnica, aí entra essa questão das habilidades, né, que a gente está comentando. Uma das principais realmente é comunicação, porque o vendedor que não sabe se comunicar, ele não é um bom vendedor. Né? Exato. E aí vem a pergunta, o que é uma boa comunicação? Boa comunicação é quando o outro entende o que você falou. Exato. Então, essa é a premissa principal. Né? Então, para eu ter uma boa comunicação, eu tenho que falar bonito, eu tenho que ter um bom vocabulário. Não, nada disso. O simples é o que funciona, ainda mais na área de saúde. Então, e ainda mais a nossa área que é extremamente técnica, né, Fábio? Você conseguir passar isso para o seu paciente, eu falo para você que não é fácil. Eu mesma, assim, ó, Fábio, quando eu comecei na profissão, eu comecei a ter que observar outros profissionais mais experientes, a como que eles conversavam, porque a gente sai da faculdade e a gente acha que você tem que falar o técnico, não é a classe 1, a classe 2, e o paciente não entende nada disso, não é? O cliente que não entende não compra. Né? Então, se você entender que o cliente que não entende não compra, você já vê que você precisa melhorar muito a forma como você apresenta o orçamento, apresenta o plano de tratamento. Então, o que funciona no caso da área de saúde? É o que você falou.
é aquilo que o paciente entende. Então, esquece termos técnicos, procura entregar a coisa o mais mastigado e o mais simples possível para o seu paciente. Então, procura. Aí a importância também, Francélio, de se criar empatia com o paciente. Você tem que absorver e observar, né? Porque, claro, você molda a sua linguagem de acordo com cada paciente. Com Se certeza. você tem um paciente, por exemplo, de um nível instrucional mais elevado, você pode caprichar um pouquinho mais no vocabulário. Se você tem um paciente um pouco mais humilde, você vai tornar a conversa mais simples, né? Mas então, moldar a conversa é muito importante. E não só isso. Utilizar recursos visuais. Isso eu acho muito importante. Fantástico. Só falar, muitas vezes, o paciente tem dificuldade de formar na cabeça dele aquilo que você está querendo dizer. Eu sou assim, inclusive. Eu sou muito cinestésico. Se você está me explicando uma coisa que eu não domino, desenha para mim, por favor, porque eu entendo. Então, assim, hoje não tem desculpa para você não usar o recurso visual. Você tem fotografia, você tem vídeo, você tem vídeo do YouTube, você tem foto de algum livro de publicação, você tem a câmera intraoral, você tem o scanner. Eu não tenho nada disso, mas você tem papel e caneta. Papel e caneta. Todo mundo tem um celular na mão, que você pode fazer uma foto mesmo que básica e mostrar ali para o paciente já serve, né? Isso. E olha, eu posso... Não só isso. Quando você tem um recurso visual, por exemplo, vamos falar da câmera intraoral. Por que a câmera intraoral é importante? Primeiro, porque é uma ferramenta de vendas. Com certeza. O paciente vê que aquilo que você está falando é verdade. Né? Não é que a dentista falou, ela me mostrou na fotografia, no vídeo, realmente, meu dente está com problema. Eu vi, eu preciso fazer. Então, tem essa questão da ferramenta de venda, que é a câmera intraoral, além de facilitar muito o diagnóstico. Então, coisa clínica importante, mas é uma baita ferramenta de venda. E eu sempre falo, Fábio, hoje em dia tem os scanners que fazem a mesma função da câmera intraoral, mas se às vezes a pessoa não tem condição de investir num scanner nesse momento, investe numa câmera intraoral que tem um custo-benefício muito bacana. E assim, eu posso falar de experiência própria, porque foi a primeira coisa, assim, a hora que eu tive meu consultório, que eu falei assim, não, eu vou comprar. Aí eu me esforcei, fui lá e comprei. E ainda, olha que engraçado, que coincidência, inclusive. Essa semana teve um paciente que eu estava fazendo avaliação, passando a câmera, e ele falou assim, nossa, agora eu consigo ver realmente. Eu não preciso só acreditar no que estão me falando, sabe? Ele deu exatamente esse relato. E aí, então, fica mais transparente. Fica. Né? Acho que a questão da confiança aumenta quando você consegue mostrar para o paciente que, de fato, ele necessita daquele tratamento. Né? Com certeza. Então, é muito importante. Então, para você vender melhor, a comunicação é primordial. Né? Lembrando, comunicação boa é aquela que o paciente entende, seja verbalmente, seja através de imagem, né? Até a própria postura corporal do dentista influencia também. O paciente, ele percebe tudo isso. Percebe. Né? E você comentou, Fábio, a respeito de um perfil, a gente pode falar como perfil sinestésico? Isso você tem no seu curso para ensinar o pessoal? Porque eu tive no meu curso de vendas e eu achei muito interessante o tipo de personalidade ou perfil. Como que poderia... Eu não lembro como que foi a definição. Geralmente o pessoal costuma falar o perfil mesmo, né? do cliente com relação. Existem, inclusive, Francélio, alguns testes que, inclusive, você pode até fazer no teu paciente, pedir para ele preencher um formulário, assim como você pede para ele preencher uma ficha de anamnese, existem algumas perguntas que o paciente pode responder e que você consegue identificar. Seria um perfil mais, vamos dizer assim, de imagem, de audição, ele entende mais ouvindo, né? Aquele que precisa realmente mais de imagem, de estímulo. Então, existem ferramentas para isso. Mas eu costumo, mas eu acho que o jeito mais fácil, aí eu não tenho como identificar.
faz isso realmente. Conta com a possibilidade do paciente precisar ver. Porque, Porque gente, eu isso eu acho acho que que é quase unânime, não é, Fábio? Todo mundo gosta de ver, né? pois é, eu acho que você mostrando fica claro para todo mundo. É Né? verdade. Mas Falando pode ser para alguns sim, para a maioria talvez não. Então, se você usar todo o recurso que você tiver na venda, vale a pena. É um investimento realmente que você faz que dá retorno. é verdade. Mas você sabe que eu tive um paciente até hoje, Fábio, que ele falou assim, eu fui pegar a câmera intraoral para daí, né, colocar nele e transmitir. E ele falou assim, não, doutor, eu não quero ver. Eu falei, respeitei, né? Eu falei, não, tudo bem, né? Então, então vou te falar de uma outra forma, posso, né, tirar uma foto e mostrar para você no computador, sei lá, alguma coisa assim. Não quero ver. Então tá. Aí fiz toda a avaliação nele. Então, quando eu tava no final, daí ele falou para mim assim, ai, doutor, acho que eu quero ver. Aí eu coloquei, passei a câmera e todas as vezes que ele vem, ele quer ver o dente dele. É impressionante. Olha que interessante. Pois é, legal. Porque tem uma questão, né, Franciele, que eu também costumo falar num tom de brincadeira, mas que é uma verdade. O dentista usa o espelhinho, É, né, em muitos casos. Na verdade, o dentista finge que mostra e o paciente finge que vê, porque ele já não funciona mais. Né? Eu falo como sou, eu não consigo ver pelo espelhinho muita é coisa. Então verdade. não ajuda muito. Né? Então investe numa câmera intraoral. Hoje você consegue a preços muito mais em conta do Sim, que menos de R$ 1.000 você consegue comprar um equipamento bom. Puxa, e ele se paga em pouco tempo. pouquíssimo tempo. Teve um Porque outro. Teve outro paciente que falou assim para mim: Nossa, isso aqui é uma. É que ele era bem empreendedor, assim, na área dele, ele não era dentista, mas ele falou assim: Nossa, Fran, isso aqui é uma máquina de ganhar dinheiro, ele falou. Eu achei é verdade, engraçado. é verdade. Mas Né? facilita muito a venda, né, Fábio? Facilita muito. Facilita. E a gente estava falando, Fábio, dessa questão de comunicação, e aí eu até anotei uma perguntinha aqui. Que para ser um vendedor, a gente tem que ser um bom comunicador. Mas você acha que a questão da pessoa que tipo, consegue fazer um bom networking compensa aquela deficiênciazinha na hora de fazer a venda? O que você acha? Ou Olha, é uma habilidade. necessariamente a pessoa que consegue fazer networking já é um bom comunicador? Geralmente sim. Né? Mas É, eu digo né? que está tudo interligado. Né? Network, o que é o network? É você ampliar a tua rede de contatos. Né? É É. você dar caras, é você participar de eventos, é você se integrar numa comunidade, num grupo, cujo principal objetivo, claro que é se beneficiar. Né? E Sim, você sabe melhor que eu que o dentista depende muito de indicação. Isso não é uma coisa errada, como muitos pregam. sim. Né? E Também tem sou e portador muita gente, né, Fábio, querendo vender coisa na internet falando mal da indicação, que não precisa de da algo. indicação. Eu acho que se você recebe indicação, é mérito teu. E É é porque as sinal, pessoas confiam em você. sinal de confiança. Então, Que ninguém indica uma, você não. ninguém indica uma coisa ruim, né, Fábio? Ninguém indica uma coisa ruim. Só se for para o inimigo. Aí, Mas network realmente é uma ferramenta muito poderosa, entre outras coisas, de venda. sim, Claro que você vai começar o network, você não vai se aproximar das pessoas com o principal objetivo de vender, senão você se torna uma pessoa chata e é. interesseira. E as pessoas percebem, né, Fábio? Isso Então, tem assim, que para ser, fazer network, tem que ser uma para coisa fazer natural, né? isso, e para fazer network, você tem que se mostrar interessante e não interessante. Então, tem uma grande diferença. Se você se É, aproxima de mim querendo alguma coisa, eu já te descarto na hora. sim, Né? com certeza. Então, começa assim, Fabio, como é que eu posso te ajudar? E não, Fabio, eu quero a tua ajuda. É, Se você começar com eu quero a tua ajuda, já começou errado, já queimou o filme. Né? já queimou de primeira, na largada, como falam, né? Já queimou na largada. Isso. Então, não é todo mundo que está preparado para fazer network. Né? A
a pessoa que faz um bom network, primeiro ele tem que saber que ele vai se doar, que ele tem que estar disposto para ajudar, para depois ser ajudado. É a lei da reciprocidade. Primeiro eu dou, depois eu recebo. Depois eu recebo. Assim, e, ô, Fábio, você acha que também, por exemplo, nós que somos tímidos, eu tenho dificuldade em fazer networking até hoje, e eu tô com 16 anos de formada, já estudei, já li bastante sobre isso, fiz curso que falava sobre networking, inclusive o professor lá, ele dava tipo uma técnica lá dele para você fazer um networking, assim. Você acha que funciona? Tem uma metodologia que também pode ser aplicada no networking? tá certo. Eu vou ser sincero, eu não sou especialista no assunto, né? Mas é uma coisa que eu prezo demais. Então, assim, você tem que se desafiar. Talvez esse seja o segredo. Ah, eu tenho medo, eu tenho timidez, eu tenho vergonha. O outro também tem. Né? Alguém tem que tomar, muitas vezes, a iniciativa de começar uma conversa. E a melhor forma de começar uma conversa, na minha opinião, a melhor forma de começar uma conversa e ter a atenção do outro é quando você se interessa pelo outro. Sim. Então, eu não vou me aproximar de você falando de mim. Eu vou me aproximar de você mostrando interesse em você. Puxa, o que você faz? Qual é a tua profissão? Onde é que você mora? Me explica melhor como é que é o teu trabalho. Aí eu ganho a tua atenção. Por quê? Porque eu estou interessado, né, em você e não falando de mim para você. E todo mundo gosta. Já quer se vender de cara, assim, né? Isso. Você tem que criar um laço com as pessoas, né? Tem. Então, eu acho que o maior desafio de se fazer networking é você realmente se desafiar. Eu não gosto, eu tenho medo, eu tenho vergonha, mas vamos lá. Mas vamos lá, puxar uma talvez conversa, né? Você vai. Né? É verdade. E aí, eu vejo que falta muito, sabe, na profissão. O dentista, ele ainda não viu os benefícios da importância do corpo. É verdade. Que muitas vezes a gente escuta. Ah, Fábio, eu não tenho tempo, eu saio tarde do meu consultório, chego em casa e quero ficar com a minha família, final de semana eu não quero ficar em casa, não tem nada de errado. Agora, no caso do dentista, eu acredito que ele tem que enxergar o networking como algo profissional, não algo pessoal. Porque é profissional, muitas vezes você faz por obrigação. Então, às vezes, faz por obrigação, porque você vai ver resultado. É verdade. Né? Sabe que nesse curso, Fábio, ele dava uma dica assim, ó. Coloca na agenda. Coloca na agenda que tantas vezes na semana, seja que você vai começar com uma vez só, você vai marcar um café, você vai marcar um almoço, um amigo mesmo seu. Não é? Então, coloca na agenda que você vai fazer isso, que você vai conversar com um parceiro teu, que você vai passar lá no laboratório e tudo mais. E assim você vai criando o seu ciclo de relacionamentos e ampliando, né, Fábio? Isso é uma coisa muito, muito bacana. Né? Então, vai virar um compromisso. Uma vez por semana eu vou chamar um amigo, uma amiga, um conhecido, um colega para tomar um café, para a gente conversar. E disso pode sair muita coisa. Pode sair. Então, tanto que você reforça o seu laço, como também é importante você abrir novas redes. Né? É aquela coisa. Eu não conheço aquele sujeito, mas eu conheço alguém que conhece ele. Exatamente. Então, e aí surgem as oportunidades, né, Fábio? Isso, exato. Agora, ficando em casa, você não vai conseguir ter esse usufruir do poder do network. Não. Né? E aproveitando, Franciele, essa questão do network, também tem, na odontologia, sobretudo, a venda ela acontece em etapas. Tá? Na verdade, são 4 etapas. Então, só para justificar a importância do network. Então, como é que funciona um processo de venda na odontologia? Primeiro, eu preciso conhecer você. Depois, eu preciso gostar de você. Depois, eu preciso confiar em você. E só depois, eu compro de você. Olha só, e é um longo caminho, né, Fábio? Não é um caminho muito curto. Por isso que o network não tem resultado a curto prazo. É desse jeito. Network você planta agora para colher daqui a alguns meses, daqui a alguns anos. Mas se fizer um trabalho consistente, você vai colher. Só não pode pensar no curto prazo, porque não funciona. Não funciona. Daí desiste, né, Fábio? Daí desiste. E você, exatamente.
Ô, Fábio, você acha que hoje, com a mídia digital, tá todo mundo, né, dando a cara na internet e tal, você acha que isso ajuda o networking, fica mais fácil? O que você acha? Ou a gente se expõe muito? O que você acha? Olha, Francela, eu acho que rede social, vamos dizer assim, ele permite que você se torne mais conhecido. Você ganha mais notoriedade. Não que você fique mais importante. Você fica mais conhecido. Tá? Tanto é que eu questiono muito quando as pessoas falam que você tem que gravar vídeo para ganhar autoridade. Eu acho que a autoridade não é muito por aí, não. A autoridade é muito no tete a tete, presencialmente. Você ganha mais visibilidade. Né? O network que funciona mesmo, na minha visão, é o cara a cara. É você estar, né? Não é nem o WhatsApp. Grupo de WhatsApp, para mim, não é network. Não, para mim Network é também você, não. ou você estar num grupo de pessoas. Né? Verdade. Participar de alguma comunidade, alguma associação, uma entidade. Né? Não só estar presente, também isso não é network. É se relacionar. Tem que se Né? relacionar, né, Fábio? Acho que rede social ajuda a ganhar notoriedade, mas networking ainda é no cara a cara, no face a face, presencialmente. É verdade, eu concordo plenamente. Ô, Fábio, mudando agora assim, um pouquinho, mas não tanto de assunto, mas só para a gente falar da parte financeira, que foi, 23% das pessoas que votaram lá, votaram no controle financeiro. Que, olha, eu vou te falar, o bicho pega nessa hora no consultório, né? 23% é muito pouco. Eu acho que essa proporção talvez não seja que reflita de fato na vida no cenário odontológico. Né? Eu falo isso porque eu diria para você que quase que 100% dos dentistas que me procuram relatam, e realmente a gente vê isso, que o dentista tem um sério problema na parte financeira. Sim. Né? Primeiro que o dentista não gosta de fazer conta, ele não gosta. Ô, Parece que Fábio, tem a números, né? eu falo que eu fiz odontologia porque eu não gostava de matemática, eu não queria nada relacionado à conta. E também. E se não usar matemática, você vai ter dificuldade no seu negócio, né? E aí, para ajudar na faculdade, ninguém ensina nada. Eu lembro, assim, vagamente de uma aula, alguém comentar a respeito disso, não lembro nem se mostrou o tal do livro Caixa, mas na hora que eu saí da faculdade, meu primeiro consultório, eu falei, Jesus, o que é o bendito do livro Caixa? Como é que faz? O que eu tenho que pensar que eu tenho que colocar aqui? Porque, assim, é complicado quando você começa, né, Fábio? O que você sente, assim? Você sente, como que o pessoal tá com isso daí? Ou uma dica que você dá para começar a fazer o controle financeiro? Olha, Franciele, eu como administrador, o que eu acho sobre isso? Controle financeiro não é difícil, ele é trabalhoso. Por que ele é trabalhoso? Porque você tem que anotar tudo. Né? E não adianta anotar no final do mês, você tem que anotar todo dia. Se você não anotar de ontem, hoje você já se perdeu nos números. Já. Né? Então não serve semanalmente, tem que ser todo dia. E de preferência no momento que aquela operação aconteceu. Você recebeu o dinheiro do seu paciente, já lança. Seja na planilha, no software, no papel de pão, não interessa onde, mas anota. É verdade. Uma vez eu li alguma coisa sobre isso, Fábio, e a pessoa fala, era, como é que é? Eu não lembro, mas foi um livro que eu li, e ele falava, anda com um caderninho, um bloquinho no bolso. Qualquer gasto que você tiver, daí, né, que se for relacionado ao consultório, você vai lá e anota lá. Porque onde você tiver, você vai conseguir anotar e lembrar de passar isso pro seu livro depois, pro seu controle financeiro. E é isso. Então, por isso que eu falo, não é difícil, é que dá trabalho, porque tem que ter disciplina de lançar. Se você lançar tudo certinho, claro, se você tiver um software de gestão, é uma maravilha. Você lança lá e o software já mostra gráfico, resultados, relatórios. Tá? Então, só analisar, claro, e aí você tem que ter um pouco de conhecimento para você analisar aqueles números e ver o que significa. Que é outra coisa importantíssima, né, Fábio? Eu aprendi isso, na verdade,
com um consultor financeiro, na verdade, que eu fiquei durante um tempo aqui no consultório, e ele falou assim, Fran, me passa o seu DRE do ano passado. E eu falei, quê? E eu não tinha, Fábio. Quando ele fez, aí ele me acompanhou durante aquele ano todo e tal. E aí ele fez para mim, montou o DRE. E aí eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. Como isso abriu a minha mente, Fábio. Raio-X, né? É o raio-X. É o raio-X, é assim, é o resumo, tá ali preto no branco, quanto você gastou com isso, como que foi seu ano, onde que você investiu, se você teve resultado, se você não teve. Então, assim, o controle financeiro, ele tem que ser feito, né, Fábio? Ele não pode passar batido. Não pode, porque senão você não teria o teu DRE. O DRE, o sistema monta. Agora, quem é que lança? É você ou o secretário? É O você. software sozinho, Exato. né? Só faz a organização dos dados que está ali. Então, isso é uma coisa que o dentista precisa ter ciência, né? Sem números financeiros, ele não sabe como vende o negócio dele. Não. A agenda pode estar lotada. Isso não significa que ele está ganhando dinheiro. Não, exatamente. E o dinheiro pode estar entrando, mas pode ser que não está sobrando, porque aí ele tem um descontrole de custo. Então, não é só entrar. O que conta, o que vale, é o que sobra no final do mês. Esse é o lucro. Esse é o lucro. É verdade. Então, tem que se aprende, mas não de uma forma tão fácil, porque precisa ter alguém, ele precisa fazer algum curso, porque não vai surgir do nada esse tipo de conhecimento. Né? Um conhecimento básico, um curso, uma consultoria rápida financeira, tudo isso ajuda. E depois você faz a prática mensalmente. Exato. Né? E é assim, né, Fábio? Mesmo quem ainda não tem, por exemplo, um fluxo para pagar que a maior parte assim, dos softwares melhorzinhos, às vezes você tem que custear, né, investir. Às vezes a pessoa que está começando não tem como fazer isso, mas é possível você fazer um controle financeiro, por exemplo, fazendo uma boa planilhinha lá no Excel, não é? Exatamente. Mas é aquilo que eu falei, Francine. Faz um papel de pão, faz um caderno. É claro que você não vai ter números automatizados, você não vai conseguir gerar um gráfico num caderno. Mas os números ali já te ajudam a ter uma ideia se está sobrando, quanto está sobrando por mês, para onde foi o dinheiro. Porque o que muitas vezes frustra o dentista é que ele percebe que o dinheiro está entrando. Só que chega no final do mês, ele vê que não sobrou. Aí ele frustra, porque, poxa, trabalhei e não sobrou nada. Para onde foi o dinheiro? Para onde foi? No alto, como é que você vai saber? Né? Já foi. Outra dica, né, Fábio, é não misturar os gastos pessoais, particulares da sua casa com o consultório. Exatamente. A profissionalização da clínica começa exatamente por aí. Para eu profissionalizar o meu negócio, primeira coisa, eu tenho que separar o que é da clínica do que é meu. Isso. Como é que eu faço isso? Tendo uma retirada mensal, que é o famoso Prolabore. Prolabore. E tem que ser fixo, né, Fábio? Você tem que deixar aquele Prolabore fixado. E nem que você precise, você, teoricamente, né? A gente sabe que tem exceções, mas teoricamente você não poderia mexer mais em outro valor para pegar para sua casa. Você tem que viver com aquele salário que você estipulou. O ideal é que seja um valor fixo e a retirada numa data fixa também. Isso. Que aí você, né? Independente de quanto eu lucrar, eu vou tirar só R$10.000. E vai ser no dia 5 de todo mês. Pronto. Perfeito. O dentista, ele muitas vezes tem que se ver como funcionário do negócio dele. Se ele vê como funcionário, ele vê que ele tem direito a um salário. Ao salário, não mais do que isso. Né? Retirada mensal de um valor fixo, de preferência numa data fixa. Porque daí você se programa, né? Tem o teu fluxo de caixa, para programar quando é que você vai fazer aquela retirada para a tua conta não ficar vermelha no banco. Então, essa é a disciplina que a gente precisa ter para organizar a parte financeira. Mas enquanto você não separa as contas, você não consegue identificar quanto a sua clínica está rendendo. Porque toda vez que você precisa de dinheiro, eu preciso passar na padaria, vou comprar um pão, pego o dinheiro do carro. Eu preciso acontecer no carro,
pego o dinheiro do caixa. No final do mês, não ganhei dinheiro. Ganhou, mas... só que se assaltou. Mas já gastou, já foi. Assaltou o caixa do teu negócio. E aí, então, aí fica... e aí o dentista vai ficando frustrado também, né, Fábio? Porque você não consegue nem fazer investimento no seu consultório. Você tem, às vezes, vontade de crescer, de investir, de ter uma coisa mais tecnológica, às vezes só fazer um curso. E aí você se vê naquela situação que não sobra dinheiro e não consegue enxergar o porquê que não está sobrando, não é? Pois é. Os números não mentem, né? A partir do momento que você tem aquela disciplina de lançar todo dia o receita e despesa e no final do mês conseguir ter um relatório com essa visão, você consegue ter clareza para fazer metas. Não para fazer metas, você não sabe quanto ganha, você vai ter dinheiro para comprar para fazer aquele investimento Isso ou não. é muito interessante. Então, eu acho que a organização começa realmente pela parte financeira, porque aí o dentista tem a clareza. Inclusive, para saber se aquele preço que ele está cobrando naquele procedimento é o correto ou não. Às vezes ele está tomando prejuízo e não sabe. Perfeito o que você falou, Fábio. E olha, posso falar uma coisa que o pessoal também sai. Eu saí, não tinha nem ouvido falar de como cobrar. E o pessoal tem muita dificuldade já quando eles chegam na especialização, principalmente porque daí eles vão ter que realmente vender produtos específicos, mais onerosos, que tem mais custo para eles também. E eles falam, Fran, quanto que eu cobro em tal procedimento? Eles não sabem, e eu falo assim, também não sou especialista nisso, Fábio, e se você tiver dica aí, alguma para o pessoal também, seria interessante, de como precificar isso, como precificar os serviços odontológicos, né? Não é fácil, né, Fábio? Não, não é. Então, vamos lá, nós temos que considerar três pilares na hora de precificar um procedimento, tá? Que eu chamo de 3Cs. O primeiro C é custo. Então, como é que eu vou precificar um tratamento? Primeiro, você tem que levantar o custo. Quanto custa? Né? Quanto custa realizar um tratamento de canal? Então, a primeira coisa é saber o custo. O segundo é ter uma ideia de preço de mercado. Aí nós falamos de o segundo C, que é concorrência. Então, primeiro, o preço de venda tem que ser maior do que o teu custo. Lógico. Você tem que levantar o custo, definir o preço de venda. Agora, isso basta? Não. Esse preço que eu cheguei, como é que ele está em relação à concorrência? Está alinhado? Está muito baixo? Está muito alto? Competitivo. Sim. Né? Então, o segundo C é de concorrência, o teu preço é competitivo. Agora, nós estamos falando de concorrentes, são aqueles que trabalham no mesmo nicho do seu, que tem uma estrutura parecida com a sua. Uhum. Então, por exemplo, você não vai querer comparar o teu preço com uma clínica popular. Sim. É um nicho diferente, é um segmento diferente. Você tem que comparar com clínicas e consultórios que estão no mesmo padrão e que atendem um perfil muito parecido com o teu. Então, isso é para você ter um preço competitivo. E o terceiro C é o C de cliente. Então, vamos lá. Você vai estabelecer o seu preço de acordo com o custo. Uhum. O teu preço está mais ou menos alinhado com a concorrência. Agora, você tem que perguntar, esse preço cabe no bolso do meu cliente? Uhum. Por quê? Porque ele tem que ter condição de pagar o que você está cobrando. Aí, eu quero cobrar R$3.000 no tratamento de canal. Legal. O teu paciente pode pagar? Não. Opa, então tem alguma coisa errada. Então tem que adequar, tem que repensar. Então tem que adequar também a possibilidade daquele cliente. Ah, mas o perfil do cliente que eu atendo, que o paciente que eu atendo, não tem condição. Então talvez o teu erro esteja trazendo o paciente de perfil errado. Sim. Exato. Né? Se você viu que aquele preço cabe no teu custo e está competitivo e o teu paciente não está conseguindo pagar, talvez o problema não é preço. Talvez o problema é o perfil do paciente que você está trazendo. E aí, é uma questão... E aí você vai ter que desenvolver uma outra habilidade, né, Fábio? Que é conseguir trazer o público que você quer atender. Que você quer. Que seria mais ou menos, a gente poderia falar que isso seria nichar mais ou menos o teu público. Você acha que funciona isso, Fábio? Para vender? Funciona mais. Sabe por quê, Franciele? Não adianta você ter o produto certo para o público errado. Perfeito. Né? Então, assim,
você tem que estudar muito bem o perfil do público que você quer atender. Não é o paciente que determina, é É você quem você. determina. Se É. você não escolher o paciente que você quer atender, o paciente vai te escolher. E aí muitas vezes é errado. É. Né? E aí eu te falo uma coisa, que isso linka totalmente com o que a gente falou do networking, porque também se você quer trazer pacientes de um determinado perfil, você tem que estar alinhado até no seu networking com isso. Exatamente, exatamente. Então, olha só, o sonho da maioria dos dentistas é atender o público da classe A, né? Aquele público da grana, que tem uma renda mensal per capita acima de R$ 50.000, 60, que não tem problema de dinheiro. Beleza, não tem problema nenhum você olhar esse público. Aí eu pergunto, Franciele, você anda no meio desse público? Então, Não. Então fica difícil você trazer esse público. Você não fica. conhece, você não é da roda desse público, você não frequenta os Não, lugares dele. Então, a coisa não cai do céu. não. Entendeu como é que funciona? Exato. É bem isso. Tanto, né, Franciele, que eu falo também o seguinte: por que você acha que os ricos jogam golfe? Não é para praticar esporte, é para fazer negócio. Ah, então. Network. E eu brinquei, meu marido, Fábio, para você ter uma ideia, ele gosta de tudo quanto é que tipo de esporte. Então ele assiste todos que passam na TV. O que tá passando, ele assiste. E ele tava assistindo golfe um tempo atrás. E ele tava vendo um campeonato Master lá. Daí eu falei, aí, amor, você já tem mais de 40, já dava pra participar do Master, né? Daí ele falou, o que eu vou fazer lá? Não sei o que, a gente tava fazendo uma brincadeirinha. Daí eu falei, amor, eu falei, dá uma olhada nos patrocinadores. Só de você ver quem que patrocina o evento, você já tem noção do nível, né, das pessoas que frequentam lá. Então, se você quer esse tipo de pessoa, você tem que frequentar esses lugares. Não tem outra, né, Fábio? Não tem muito outro segredo assim. E quanto mais nichado, mais restrito é. Por exemplo, se eu quiser começar a jogar golfe, não adianta eu comprar um equipamento e tentar entrar no clube. Eu tenho que ser convidado. Então. Conhecer pessoas que vão me inserir naquele grupo. Então, para esse tipo de público, por exemplo, da classe A que a gente está falando, não é simplesmente também ter dinheiro. Não. Você tem que ter, né, crédito. Não é crédito financeiro, é crédito de imagem, De imagem. para poder fazer parte. Né? É verdade. E voltando a essa questão de nicho, é exatamente isso. Para você escolher um nicho para você atender, você tem que participar ativamente dessa comunidade, desse nicho. Senão você é um estranho tentando trazer um público que você não conhece. Tem que ter coerência. E que né? não tem nada a ver com você, né, Fábio? Você é como se não desse liga, né? Não tem como. Você tem que criar o tal do relacionamento. Então, por exemplo, você quer atingir um público da classe A, você tem que ter uma estrutura coerente com aquilo que a classe A valoriza. Você não pode estar numa área de periferia querendo atingir um público com uma renda alta. E eu falo até que as pessoas têm que tomar cuidado com as redes sociais, inclusive em relação a isso, né, Fábio? Porque às vezes você se mostra, você quer passar, por exemplo, uma imagem que na verdade você não é, e aí você falha nisso quando você faz as suas publicações nas redes sociais. Então, o cuidado que nós temos que ter com a nossa imagem hoje também é grande em relação a isso, né, Fábio? Demais, tá certo? Porque olha só, esse é um gancho importante que você me deu. O paciente ele não compra o seu tratamento. O paciente compra você. Você. Então, por isso que rede social é importante. Para quê? Para se vender. Não para vender implante, prótese, né, ortodontia. Por quê? Porque o que me atrai é o dentista, não é o que ele faz. Né? Então, o bom vendedor é aquele que sabe se vender. Então, se você não consegue criar conexão na hora da consulta, se você não demonstra empatia, se você não tem uma comunicação, se você não consegue conquistar credibilidade, você não vende. Você pode ser o melhor dentista da face da Terra. Você não vende se o paciente não gostar de você. Não. Eu tive um paciente, Fábio, olha só. Normalmente, pacientes de indicação, você não precisa suar muito para vender, concorda comigo?
A pessoa, quem te indicou, mesmo sendo um colega, um profissional, ele já te vendeu, ele já falou que você é isso, que você é aquilo, então a pessoa vai comprar de você muito mais facilmente. Mas olha o que aconteceu comigo. Veio um paciente indicado por um colega, e eu não sei se ele já tinha visto alguns valores, orçamentos por aí, e a hora que ele chegou para mim, ele falou, eu passei o valor para ele, expliquei tudo e tal, e ele veio e falou assim para mim, tá caro. Assim, na lata. Ó, braço cruzado, fechado, tá caro. Eu falei, E aí? ferrou, né? Não consegui fazer a venda, Fábio, nem com meu colega fazendo a indicação, tudo mais, não consegui criar conexão com ele. Mas eu falo para você que assim, até hoje foi o único caso que eu tive. Do resto que vem indicado é porque a pessoa também estava procurando preço e não estava procurando o profissional, né? Qualidade e tudo mais. Isso acontece, né, Franciele? Às vezes, como veio de indicação, então não foi você quem, entre aspas, captou aquele paciente. Eu nem gosto de usar esse termo, na verdade. Então não foi você que atraiu, ele veio por uma indicação de outro. Então talvez não tinha o perfil, né, ou realmente condições financeiras para aquilo. Porque a gente também não pode ser preconceituoso. Não. Ah, eu não vendi porque ele não tem dinheiro. Opa, vai ter muito paciente que não tem dinheiro ou que ganha pouco, mas que faz economia, guarda dinheiro e às vezes paga à vista. Isso que eu ia falar, paga à vista aí, paga certinho. Tem gente com dinheiro que não compra porque ele quer preço. Então não podemos misturar as coisas também, né? Mas aquele que vai pelo preço, realmente é mais difícil, porque ele só quer preço. Então, por mais que você agregue valor, argumente, explique, gere conexão, às vezes é aquilo que ele quer. Então, aí não adianta. Então, não tem venda garantida. E aí eu falo assim, que o profissional que passar por isso, igual eu passei um tempo assim, depois eu fiquei meio frustrada, né, Fábio? A gente começa a se questionar, mas essas coisas são boas de acontecerem. Porque daí eu fui me questionar, falei assim, onde que eu falhei na minha comunicação com ele para conseguir fazer essa venda? Daí eu falei, eu preciso me comunicar melhor. Foi aí que eu fiz aquele curso que eu falei para você de vendas e tudo mais, e falei, poxa, talvez eu realmente tenha falhado na minha comunicação. Além dele ter, que eu acho que ele estava, né, naquela questão, estava mais focado no preço mesmo. Só que também tem isso, né, Fábio? Talvez eu não consegui mostrar o meu valor, que eu valia aquilo, que o meu tratamento valia aquilo. Que é uma coisa que a gente também vai ganhando conforme vai ganhando experiência, né, Fábio? Conforme mais a gente vende, mais a gente treina. Por isso que eu acho que é importante ter método. Você vai ficando natural e você consegue colocar uma técnica de venda no seu paciente. Exatamente. E eu te falo uma coisa, Franciele. Questão de caro, tá caro, ele tem pouco a ver com a questão financeira. Tem mais a ver com uma questão de percepção, que é o que você falou. Talvez ele não tenha percebido o valor daquele tratamento. Então, por que o cliente, o paciente acha que está caro? Primeiro, ele vai ter que desembolsar um valor, vai ter que tirar o dinheiro do bolso para pagar. Quando ele percebe que o que ele está comprando vai trazer alguma coisa a mais, ele compra. Fala, okay. Porque o preço está baixo e o benefício está lá em cima. E o contrário é verdadeiro. Se ele está pagando aquele valor e ele acha que o que ele está levando é menos do que ele está pagando, aí ele acha caro. Então, é bem isso. Pode ser que ele realmente não tenha percebido devido ao valor. Tá? Isso pode ser vários fatores, inclusive comunicação. Inclusive, né? Sim, e é uma habilidade que a gente tem que desenvolver, né, Fábio? Conseguir mostrar o seu valor para que ele não veja o preço. Porque preço, né, Fábio, é diferente de valor. Exatamente. Preço é o que ele paga, valor é o que ele recebe. Exato, perfeito. Maravilhoso. E aí eu vou voltar de novo. Quando você for vender, você tem que mostrar por que ele precisa fazer o tratamento, por que fazer agora, por que escolher você e por que pagar o preço que você está oferecendo. É verdade. Então, uma das perguntas é essa, o preço. Por que você tem que justificar o preço que você está cobrando? É verdade. Ô, Fábio, eu vou abrir um pouquinho aqui para ver se alguém quer fazer alguma pergunta, ter algum comentário.
Pessoal, então, se vocês quiserem aproveitar para fazer alguma pergunta para a gente, estamos abertos aí para responder vocês, né, Fábio? Vamos lá, estamos à disposição. Dá um tempinho aqui para o pessoal. Mas, Fábio, nossa, eu achei muito, nossa, fantástico, fantástico. Tudo o conhecimento que você passou aqui para a gente, todas as dicas que você deu, viu? Poxa, obrigado. Ô, Fábio, Obrigado. fala pra gente aí qual curso que você tem, até ver se alguém vai mandar alguma perguntinha aqui para nós. Bom, vamos lá. Eu procuro, Franciele, oferecer. Eu não tenho um curso que eu vendo para grupo assim aberto. Geralmente é um grupo direcionado. Né? Tá. Mas, por exemplo, inclusive cursos individuais, curso VIP. Que bom. Então, por exemplo, curso de vendas, né? Curso de negociação, curso de gestão financeira, curso de precificação. Perfeito. Curso para secretária. Então, são treinamento. Isso, treinamento para secretária. Importantíssimo, tá? Né, Fábio? Porque a secretária é uma extensão da nossa pessoa. Se ela não tiver ligada com a gente, não faz a venda também. A venda começa com ela, né, Franciele? O primeiro contato do paciente sempre é com a secretária. Perfeito. Né? Então, é a porta de entrada, né? Fábio, se você tivesse que numerar, por exemplo, uma jornada de aprendizado para o dentista que está se formando ou que está numa especialização e tal, como que você poderia listar algum curso, assim, numa sequência para que ele pudesse investir aos poucos? Puxa, vamos lá. Desafiador. É tanto, né, Fábio? Faz assim, vamos fazer tudo. São tantas possibilidades, tantas necessidades, né? É verdade. Vamos lá. Eu costumo começar minha consultoria com a parte financeira, como eu falei, né? Acho que o financeiro é o coração de qualquer empresa. Então, acho que é importante o dentista, antes de abrir o negócio, ele ter um conhecimento financeiro. Por quê? Porque tem muito dentista que abre a clínica sem dinheiro. Isso é muito perigoso. Né? Sério? Ele já financia tudo, financia equipamento, né? E aí ele esquece que ele precisa ter um capital de giro, um dinheiro, para ele tocar o negócio dele por um tempo, porque por mais otimista que ele esteja, ele não vai ganhar dinheiro no primeiro mês. Não. O suficiente. Ele vai precisar de 3, 4, 6 meses. Né? Para girar, né? Nesse tempo, ele está tomando prejuízo mês a mês. É verdade. Né? E onde está esse dinheiro? Ele não se preparou, ele pegou o dinheiro, ou ele tinha um dinheiro guardado, só para comprar equipamento. Agora, para ele operacionalizar o negócio, ele precisa de dinheiro para pagar aluguel, funcionário, condomínio, água, luz, telefone, material. E ele esquece disso. E ele esquece que nós estamos no primeiro mês. Ele sabe disso. Né? Então, se ele tiver esse conhecimento financeiro, ele vai se preparar e não vai ficar de calça curta no primeiro aperto que vai acontecer. Eu acho importante o dentista, eu até falo, o pessimista nunca é pego de surpresa. Então, você vai começar a entender, seja pessimista. Não vai achando que no primeiro ano você vai arrebentar, porque não vai. Porque não vai. Não vai. Né? Vai ter que tirar dinheiro do bolso no começo. Até a clínica virar é 2, 3 anos. Então, seja pessimista e se prepare antes de abrir o negócio. Porque depois que abriu, aí o jogo é de verdade. Aí é pra gente grande. Aí acabou a brincadeira, né? Acabou a brincadeira. E aí você vai correr para quem? Então, talvez o financeiro seja a primeira questão. Perfeito. Depois entraria. Tem que saber vender. Né? Só que para saber vender tem que ter habilidade de comunicação, de empatia. Então, a venda agrega muitas outras habilidades. Talvez finanças e depois venda seria aí esses 2 primeiros passos importantes para um dentista empreendedor. Perfeito, Fábio. Deixa eu ver aqui, porque aqui até agora todo mundo tá tímido, Fábio. Ninguém fez pergunta para gente. Mas eu vou deixar aqui para o pessoal à vontade. Se eles quiserem entrar, né, Fábio, em contato com a gente, nas nossas redes sociais, mandar pergunta lá, a gente responde, põe no store.
porque eu acho que dúvidas são interessantes para todo mundo, ninguém é o dono da verdade, então um ajuda o outro. Então, acho que é um crescimento contínuo, né, Fábio? E também gostaria de te agradecer, Fábio, mais uma vez, por ter aceitado o convite. Eu adorei a nossa live. Eu aprendi muita coisa já. Você viu que eu dei até uma baixadinha no olho aqui que eu estava anotando, que é interessantíssimo para depois também poder passar para os alunos, né? Dicas, assim, olha, vai lá, conversa com o Fábio. Porque, assim, são muito importantes essas dicas mesmo para quem está aí no empreendedorismo, né? Muito, muito importante. E o pessoal que está nos acompanhando, fiquem à vontade para mandar as perguntas para mim no meu perfil lá, consultor de dentistas. Eu gosto muito de receber essas perguntas porque isso gera vídeo, né? A gente grava um vídeo respondendo, então cria pauta para a gente. Verdade. Muito importante. É maravilhoso, na verdade. E obrigado, viu, Francesco, de novo pelo convite. Gostei muito desse bate-papo. Estou à disposição para uma conversa futura também. Eu acho que é uma coisa que a gente gosta de fazer. É verdade. Né? Se a gente puder ajudar os colegas, é um grande prazer. Perfeito. Pode contar comigo. Muito obrigada, Fábio. E eu vou encerrar, então, a nossa live com aquela frase que você escreveu lá. Gente, fiquem atentos, porque o que determina o seu sucesso não são as suas habilidades técnicas. São todas essas e mais algumas ainda que nós passamos aqui para vocês. Muito obrigada para quem ficou com a gente, né, Fábio, na live até agora. Nós sabemos que não é fácil ficar aí numa quinta-feira à noite, depois do trabalho, ainda assistindo live. Então, nós agradecemos a presença de cada um de vocês e até a nossa próxima live. Ótimo. Abraço, Francesco. Muito obrigado. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.